Olá! Se você quer viver de comédia, presta muita atenção nesse vídeo. Aqui você vai descobrir um jeito simples de escrever qualquer tipo de comédia de forma contínua e com qualidade para se destacar na área em que você preferir. Nós não vamos te ensinar a escrever sketch apenas para o seu número de stand-up, ou para a sua cena de série, ou para o seu sketch. Não, nós vamos te ensinar a escrever humor, seja para onde for. E outra coisa, não vai ser escrever um texto hoje e outro daqui a um mês, 6 meses. Vai ser escrever um texto com regularidade. E por que eu estou afirmando isso? Porque nós temos um método, o método da Guilda. E com ele você vai conhecer todas as ferramentas de humor, vai conhecer todos os atalhos, vai aprender a ter ideias e pode ficar tranquilo. Ter ideias não vai ser mais um sofrimento para você. Nós somos 4 autores. Todos nós temos pelo menos 10 anos de experiência com humor. Alguns, como eu, têm quase 25 anos de experiência. E nós temos também aqui 2 professores. Um deles com doutorado em literatura e o outro dele com 2 pós-graduações. Então, a gente aqui alia tanto conhecimento pedagógico quanto conhecimento prático de quem trabalha há muito tempo com humor. Bom, eu vou começar então contando a minha história. Eu sou o Ricardo VR, né? VR porque eu sou de Volta Redonda, né? Do interior do estado do Rio. E eu trabalho com humor desde 1997. Então já são 25 anos trabalhando com humor. Mas o meu primeiro texto de humor foi em 1991. Era Dia dos Professores e aí eu resolvi fazer, né, uma homenagem aos professores, né, da minha turma. E eu escrevi um episódio da escolinha do professor Raimundo. E chamei os meus amigos, né, para encenarem esse texto que eu escrevi. E eu também ia ser um dos alunos. E aí eu me lembro que como homenagem foi ótimo, mas como piada foi péssimo, foi terrível, foi constrangedor. Ninguém ria de absolutamente nada, né? Nem aquele risinho de canto de boca, nada. E aí eu fiquei... E como eu tava, né? Eu era um dos alunos, né? O meu constrangimento só crescia a cada pergunta, né? Que a cada vez que alguém ia fazer a piada que eu tinha escrito. E aí eu decidi que eu não ia escrever mais humor. Decidi encerrar minha carreira, né, com apenas um sketch escrito, né, um episódio de escolinha escrito. Só que no ano seguinte, né, surgiu o Caceta e Planeta na televisão. E aí quando eu vi os caras, eu fiquei maluco, né, com aquilo, né. E aí eu me lembro que Bussunda, Hélio de la Penha, Cláudio Manuel, os caras passaram a ser os meus ídolos da adolescência, né. Todo o programa do Caceta e Planeta era um evento lá em casa, né, era tipo preparação para a Copa do Mundo, a gente parava para ver, né, e a gente passava mal de rir. E eu falei, cara, não é possível, eu vou começar a escrever esses sketches que o Caceta, né, no estilo Caceta e Planeta. E aí eu tinha um amigo que tinha uma câmera, né, e aí eu comecei a escrever e a gente começou a encenar os sketches. E começou a ficar mais legal do que aquele fatídico texto que eu escrevi para a escolinha do professor Raimundo. E a gente começou a mostrar para alguns amigos, as pessoas começaram a gostar, e aí eu fui criando, né, mais coragem de continuar escrevendo. Vim morar no Rio para fazer faculdade, e aí aqui no Rio de Janeiro eu conheci alguns amigos, né, entre eles o Fernando Aragão, que dá aula aqui com a gente, né, portanto a minha parceria com o Fernando é desde 1995, e aí eu comecei a encher o saco deles para eles também gravarem esses sketches que eu escrevi, aí eles também começaram a escrever, e foi ficando legal, foi ficando divertido, e a gente seguiu o mesmo caminho do Cacete Planeta. A gente começou fazendo um jornalzinho na faculdade, que foi dando certo, e depois a gente foi fazer um programa na Rádio Cidade aqui do Rio de Janeiro. Depois a gente fez uns sketches para o Sport TV, fizemos um programa na TV Universitária, mas parou por aí, né? De repente a fonte secou, né? Ninguém mais nos chamava para nada. Eu já estava no final da faculdade, não vislumbrava mais nenhuma oportunidade, né, com humor, e eu decidi que eu precisava começar a pagar contas e decidi que eu não ia mais viver de humor. E comecei a tentar alguma coisa com o jornalismo, que foi a faculdade que eu fiz. E aí quando parecia que, né, que o que me reservava, né, era a redação de um pequeno jornal, né, porque eu era recém-formado, chegou um e-mail. E esse e-mail, por incrível que pareça, era de ninguém mais, ninguém menos de quem? Do Caceta e Planeta. Era isso mesmo, um e-mail do Marcelo Madureira. Porque uma semana antes, um amigo meu, né, um deles que a gente trabalhava junto, a gente mandou um e-mail, né, pro Madureira. A gente conseguiu o e-mail dele e ele gostou do nosso material. A gente mandou um e-mail, né, com o nosso material, ele gostou e disse que tinha vaga no site. E aí eu não acreditei, né? Assim, eu fui salvo pelos meus ídolos da adolescência.
e comecei a trabalhar no Cacete Planeta online, né? Fazendo a parte do site. E fiquei lá por 6 anos. E aí, quando você entra no Cacete Planeta, as portas se abrem, né? E ao mesmo tempo em que eu escrevia para o site do Cacete, eu também escrevi uma coluna de humor no Jornal Lance, né? Por 2 anos. E também voltei a fazer um programa na Rádio Cidade, já tinha tido algumas passagens por lá, mas dessa vez fazendo um programa mesmo ao vivo, diário, 2 horas de duração. Era um programa que chamava Do Balacobaco, um programa que era líder de audiência no horário. E até que em 2006 veio o convite dos Cacetas, a gente só trabalhava então no site. Os Cacetas nos convidaram para começar a escrever para o programa da TV Globo. Então em 2006 eu entrei para a TV Globo e fiquei lá até 2021. E aí fiquei só no Cacete Planeta, no programa de TV, por mais 6 anos. Então só de Caceta eu trabalhei por 12 anos. 6 anos no site, depois de mais 6 anos no programa de TV. Sendo que na última temporada a gente ainda fazia parte de uma equipe de reportagem. Então eu fazia matérias que iam ao ar no programa do Caceta. E depois do Caceta eu também escrevi uma série na TV Globo, né, que chamava Batendo Ponto. Fui para o Zorra Total e depois fui para o Novo Zorra, onde eu fiquei também por mais 6 anos. E em 2020 eu e os outros professores aqui da guilda, né, o Fernando, o Bolsinhas, né, e o Vinícius, nós apresentamos um projeto para a TV Globo de um podcast chamado Gilmar Baltazar, Detetive Particular, e esse projeto foi aprovado e foi ao ar. Então acho que foi o nosso ponto alto, né, na emissora, fazer um projeto, né, único e exclusivamente nosso, né, apresentar, ser aprovado, ir ao ar e ainda ter no elenco nomes como Fernando Caruso e Dani Calabresa. Então acho que foi um momento muito legal e importante na nossa carreira. E ao longo desses anos todos também a gente foi dando aula em vários lugares, não dá para citar todos, mas eu destacaria na AIC, na Academia Internacional de Cinema, e na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Beleza? Bom, então agora vamos apresentar os próximos professores, e o próximo, além de trabalhar com humor, também é professor, é doutor em literatura, então já estou dando spoiler, André Bolsinhas. Oi, eu sou o André Bolsinhas e da guilda eu sou o que tenho menos experiência oficialmente trabalhando com humor, mas como VR, eu desde jovem escrevo esquetes para mim, para amigos, para colegas. Talvez o meu despertar para o humor não tenha sido Caceta, tenha sido TV Pirata, e os Cacetas estavam envolvidos, então não deixa de ser mais ou menos o mesmo grupo, mas desde então eu também sempre escrevi na escola e gostava, enfim, tinha teatro na minha escola, eu gostava de escrever, mas nunca pensei, na verdade, em de fato viver disso. Eu sempre quis ser professor também, venho de uma família de professores, minha mãe era professora, e sempre quis ser professor. E continuei escrevendo humor como uma coisa que, enfim, que eu gostava de fazer, mas que não era o meu principal. Até que, quando eu fiz 30 anos, na verdade um pouquinho mais de 30 anos, eu tinha uma pilha gigantesca de textos e decidi que não fazia mais sentido eu perder tempo com aquilo. Eu estava fazendo doutorado e tal. Falei, não, vou me dedicar exclusivamente a uma coisa só. E aí, por um acaso, eu tinha o contato do Gregório e do Vivier, do Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos tinha começado há 1 ano, mais ou menos. Eles já eram grandes, mas não eram gigantescos como são hoje. E aí eu mandei para ele, não conhecia ele, mas tinha esse contato em comum, mandei para ele uns textos, dizendo assim, olha, eu nem quero crédito, eu quero só ver um texto meu encenado. E pronto, para mim o sonho de ser humorista já estava realizado. Aí ele me mandou um e-mail muito gentil dizendo que o Porta não podia, naquela época, fazer textos de outras pessoas, eles tinham medo de ser processados, enfim. Eu imaginei que era só uma desculpa fofa dele, agradeci e pronto, e bola pra frente, meio que esqueci aquilo. Só que passaram alguns meses e depois eu recebi um e-mail do próprio Gregório dizendo que eles iam abrir uma seleção onde cada um dos sócios ia chamar uns 5, 10 autores e 4 seriam escolhidos para ficar alguns meses trabalhando com eles. E aí eu fiquei muito feliz, aí, enfim, trabalhei, vi todos os esquetes do Porta, não eram tantos assim nessa época, vi quais temas eles não exploravam tanto. Eu tinha acabado de ter filho, escrevi uns esquetes sobre ter filho pequeno, né, recém-nascido, e depois o Gregório até comentou comigo, falou, cara, a gente não escreve sobre isso, foi legal e tal, e eu fui escolhido. Fiquei lá alguns meses trabalhando, numa espécie de um estágio, alguns textos meus foram escolhidos e foram para o ar. Mas no fim, a experiência passou,
Pra mim tava ótimo, já tinha sketch meu na Porta dos Fundos, olha só, um belo começo e também um belo final, e fui tocar minha vida. Só que no ano seguinte, acabou também um conhecido, ficou sabendo que a Globo estava contratando, o programa Zorra tinha mudado de estilo e estava procurando novos autores que, enfim, que não tivessem muita experiência de TV, mas quisessem escrever comédia. E de novo lá fui eu fazer a seleção, vi de novo todos os sketches do novo Zorra, porque ele já tinha um ano no ar. Procurei alguns temas lá que eu achava que eu me encaixava bem, mandei e fui selecionado. Aí eu entrei para a Globo. E logo que eu entrei para a Globo, por conta da minha experiência como historiador, como professor de história, eu fui chamado para fazer uma série de humor histórico, digamos assim, que era o Filhos da Pátria, que também estava sendo desenvolvido, mas eles estavam precisando de mais gente, eu fui chamado. Aí fiz o Filhos da Pátria, depois fiz o Zorra. No Zorra eu conheci os digníssimos membros da guilda, o Ricardo VR, o Aragão, o Vinícius. E aí comecei a me aproximar, comecei a ver que a gente tinha um estilo de humor parecido, a gente via o humor de uma maneira meio parecida, né? Uma coisa de dedicação, de não confiar muito em inspiração, saber que é um trabalho duro, é um trabalho divertido, mas que você tem que estar pensando sempre nisso, tem que buscar referências, enfim. Me encontrei aí entre esses grandes mestres do humor aqui. E aí a gente começou a trabalhar junto, a gente no humor começou a trocar ideia de sketch, um ajudava o sketch do outro, um começava a melhorar a ideia do outro, e a gente começou a ver como a gente gostava de fazer isso, né? Como a gente gostava de ouvir uma ideia, de melhorar uma ideia, de ajudar o outro. Isso é uma coisa que fez parte ali da gênese desse grupo, desses encontros. E aí depois a gente partiu para projetos em comum. Eles já davam um curso de humor, eu também já dava cursos de história do humor. Eu fiz cursos de história do humor nos Estados Unidos, no Brasil, história do stand-up. Eles davam mais, né, a coisa do fazer humor, das ferramentas do humor. A gente também viu isso em comum, isso aproximou a gente mais ainda. E a gente começou a fazer projetos. Fizemos alguns projetos para a TV Globo, até que um deles a gente conseguiu emplacar, que foi o podcast do Gilmar Baltazar, que foi uma ideia nossa, todo escrito pela gente, que a Globo comprou a ideia e chamou, enfim, atores bastante conhecidos, né? Dani Calabresa, Fernando Caruso. E ali a gente viu que a gente trabalhava muito bem junto, que cada um sabia ouvir a ideia do outro, e fechamos a parceria. E agora a gente está envolvido nesse projeto, porque a gente sabe que a gente pode ajudar as pessoas a escrever comédia, tirar o melhor de cada um, porque a gente vem fazendo isso há muito tempo. Mas deixemos o método para daqui a pouco, porque agora é hora de conhecer o Fernando Aragão. Olá pessoal, eu sou o Fernando Aragão. E olha, só agora escutando o VR falar que eu me dei conta de que eu vivo de humor há quase 25 anos. Porque eu comecei com ele lá atrás, né? Quando a gente começou a fazer rádio, ele contou a história de que a gente fazia um jornalzinho na faculdade e eu fazia o jornal com ele, então nossa história é mais ou menos parecida. Eu vou pegar uma carona aqui. Quando a gente começou a fazer o jornalzinho, obviamente que não dava dinheiro, né? Mas isso aí foi um trampolim importante, porque do jornal a gente foi para uma rádio comunitária, onde a gente ganhava, não era exatamente um salário, né? Mas era uma ajuda de custo, praticamente só a gasolina, que na época não era o que é hoje, mas dava para o gasto. E depois isso levou a gente para a Rádio Cidade. Então, realmente, a gente vive de humor aí há 25 anos. De lá para cá, muita coisa mudou, as coisas melhoraram, né? Como o VR já falou, nós fomos para a TV Globo, fomos escrever o Cacete Planeta, né? E hoje estamos aqui. Mas é isso, eu não vou encher muito o saco de vocês contando essa história, né? Porque o VR já contou a nossa história, é mais ou menos parecida. Então agora eu vou chamar rapidamente Vinícius Antunes, o Cacofonias. Bem, fazeres alunos, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, e na verdade eu sempre sonhei em ser professor. Diferente dos nossos grandes humoristas que estão aí, eu sonhava em ser professor. Eu tenho 2 pós em educação, eu tenho uma formação em História, sou licenciado em História, cursei Letras no FRJ, só que uma maldição de família me levou para ser humorista. Meu pai é cartunista, trabalhou com o Pasquim, e por conviver com ele eu acho que eu aprendi algumas coisas de comédia. E estava produzindo muito humor para a internet, até que eu fui parar no Sensacionalista, no site Sensacionalista. Tem uma coisa interessante que o VR falou na apresentação dele, que ele falou assim, pô, eu consumia muitos cacetas. E na época o Sensacionalista estava no auge, né, ou chegando nele.
e eu estava consumindo muitas notícias do Sensacionalista, eles abriram um concurso, né, e eu mandei umas 150 ideias. E aí você deve estar se perguntando, como você mandou 150 ideias? Eu vou te ensinar nesse curso como fazer 150 ideias assim, ó, mais fácil do que você imagina. Não é aquela coisa assim, eu preciso ter uma inspiração, preciso fazer várias orações. Não. Existe um método praticamente matemático aí de você criar ideias de comédia. E eu gerei umas 150 manchetes do Sensacionalista, mandei para eles e fui chamado. Fui trabalhar no Sensacionalista, então comecei a ganhar dinheiro com comédia. E eu comecei a perceber que se ganha mais dinheiro com comédia do que sendo professor. Eu fiquei um pouco triste, porque meu sonho era ser professor. Mas ganhando dinheiro com comédia, eu fiquei feliz também, que era uma coisa que eu sabia fazer e não era tão difícil quanto ser professor, porque ali eu lidava com a equipe do Sensacionalista, ser professor eu lidava com 30 alunos por vez numa sala de aula. Então eu comecei a investir nisso de comédia e por isso fui parar na Globo. Minha primeira estada na Globo foi como um analista de programação. Você já ouviu falar provavelmente daquele padrão Globo de qualidade? Era lá que eu trabalhava. Eu recebi os programas, os roteiros de um programa e tinha que fazer análise sobre eles. Como o diretor sabia que eu gostava de comédia, ele só me mandava programas de comédia. Então ele mandava tipo Sai de Baixo, Divertix, Zorra Total, Junto e Misturado. Eu recebia esses vários programas e ficava lendo os programas antes de ir ao ar e fazendo relatórios para o diretor. Ué, pra que servia isso, Vinícius? Porque o diretor ia para uma reunião, né, da Globo debater sobre os programas. E não tinha tempo de ver todos os programas. Então eu era o cara que via os programas pro diretor e mandava um relatório para ele poder comentar com base no meu relatório. Então tinha uma certa importância, né? Porque se eu comento um monte de besteira, o diretor ia falar um monte de besteira na reunião. Então eu tinha que ter uns argumentos embasados para ele poder criticar os programas. Eu explicava o que eram os programas para ele, nos relatórios. Ele lia para as reuniões. Eu fiquei um ano fazendo isso. Dentre os grandes méritos dessa profissão de analista de programação, a gente trabalhava também com análise de classificação indicativa. Então, quando passa, vale a pena ver de novo. Cravo e a Rosa, saiba quem fez os cortes do Cravo e a Rosa fui eu, porque tem uma diferença do que passava no horário original do que passa de tarde. E você, toda vez que vê Cravo e a Rosa, agora você vai lembrar assim, cara, quem cortou aquela cena de arma que eu adorava foi o Vinícius, porque não podia mais passar cena de arma por causa da classificação indicativa. Então, tive esse grande trabalho também lá na programação. Quando eu estava lá na programação, o Zorra Total acabou. O Zorra Total, que eu li os roteiros lá, acabou e existiu um novo Zorra. Eu, como estava no Sensacionalista ainda, fui chamado para escrever o novo Zorra. Fui um dos primeiros membros da equipe do novo Zorra. Fiquei uns 7 anos lá. E aí, de fato, eu já estava vivendo tranquilamente de comédia e produzindo minhas coisas sempre para a internet. Simultaneamente a essas coisas, eu fiz muitas coisas para a internet. Talvez a mais famosa delas seja o podcast Minuto de Silêncio, que eu estou com a camisa dele aqui, que foi um dos primeiros podcasts de comédia do Brasil. Talvez não o primeiro de comédia, mas o primeiro podcast presencial de comédia do Brasil, numa época que se não filmava podcast ainda, o podcast era áudio, genuinamente áudio. E depois, graças a isso, a Globo me chamou para fazer alguns podcasts. Eu fiz o Humor Globo lá na Globo, que é um podcast que eu apresentava e editava. Fiz o podcast do Zorra, que eu apresentava e editava. Fiz o Gilmar Baltazar, que é um podcast de história, né? Gilmar Baltazar, detetive particular. Ou seja, já fiz muitos podcasts, eu estou citando alguns aqui, porque eu acho que nem dá tempo nesse vídeo de falar todos, porque eu estou produzindo quase um podcast por semana. Porque eu vou tentando muitas coisas também em podcast e abandonando as que dão errado. Isso é uma coisa que você vai aprender nesse curso aqui também, né, testar e saber abandonar também. Quando isso eu acho que é uma boa característica do humorista, é saber abandonar projetos que não dão certo. Então, para a internet já fiz desde o blog de gatinho, né, o meu gato já foi a Fátima Bernardes, por causa dos textos que ele escrevia, tá? Não contem para ninguém que não era ele que escrevia. A Fátima chamou para entrevistá-lo. Desde o blog de gato até a repórter chileno entrevistando as manifestações. Você pode encontrar aí no YouTube, que foi um vídeo que teve de um dia para o outro 1.500.000 visualizações. Não sei como, também fiquei surpreso no dia quando eu vi isso. Testo coisas no TikTok, testo coisas em várias plataformas. Vamos falar aqui sobre podcast nesse curso. E isso é apenas uma faceta das coisas que eu já fiz. Tem um grande mérito meu, que eu falo assim, eu fico orgulhoso toda vez que vejo, que é na Amazon Prime, tem um filme lá que eu escrevi do Tirulipa Madenusa, que é uma coisa que você olha e fica assim, caramba, você escreveu, mas é tanta coisa diferente, sensacionalista, repórter chileno, blog de gatinho, Madenusa. Então, exatamente isso. É um humor totalmente diferente, um humor que eu mesmo não consumo, mas aqui no curso você vai aprender isso, a escrever um humor que nem sempre é você que consome. A gente, como roteirista de comédia, tem que saber produzir humor pros outros, não é só,
nossa, eu só produzo humor cult, só produzo humor alternativo, ou só produzo humor pastelão. Não. Aqui você vai aprender a produzir vários tipos de comédia. E eu, inclusive, escrevi o Madenusa, que é um dos meus principais trabalhos, está lá na Amazon. Né? Então aqui, como o VR já disse, a gente aprende comédia para viver, para trabalhar. Né? Nós somos aqui trabalhadores da comédia. Se você quer ser estrelinha da comédia, né, que faz um vídeo uma vez pro TikTok, viraliza, né, inexplicavelmente, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o lugar do subjetivo, do inexplicável, da sorte. Aqui é o lugar do trabalho, é o lugar da construção, aqui é o lugar do roteiro de fato. Você vai aprender a ter várias ideias e como trabalhar com as suas ideias. Espero que eu possa ajudá-los nisso. Conte comigo aí. Beijos. Muito bem, agora que a gente já se apresentou, se você prestou bastante atenção no que cada um falou, você percebeu que a gente já trabalhou em rádio, em cinema, em teatro, escreveu programa de humor de personagem, humor de situação, a gente já fez bastante coisa. Mas a gente, em algum momento da nossa vida, a gente já teve problemas para escrever. Ou porque a gente não tinha ideias, ou porque a gente tinha ideias, mas não tinha certeza se aquilo estava bom, ou a gente tinha, de repente, um projeto de humor e ficava inseguro em apresentar, porque não sabia se o projeto estava bem escrito, estava bem desenvolvido. Às vezes, inseguro de quando, ao receber uma proposta de trabalho, será que eu aceito? Será que eu não aceito? Será que eu estou pronto? Então, se você também já passou ou passa por algum desses problemas, você sabe do que a gente está falando. Porque muitas vezes, às vezes, você só tem um fiapo de ideia, né? Você tem... uma fagulha só, mas você fica lutando, aquilo não vai para frente, aí você para, pensa, não, vou continuar. Aí você continua, às vezes você muda, vai para um outro caminho, recomeça, desiste e você fica nesse. Né? Tentativa e erro, né? Quase tentando com a sorte para ver se aquilo vai para algum lugar. E muitas vezes não vai para lugar nenhum. E não vai por um motivo simples, porque você não tem um método. A partir do momento que você tiver um método, você vai ver como vai ser muito mais fácil ter ideias, ter boas ideias e conseguir desenvolver essas ideias. Quando eu estava na programação da Globo, eu me vi obrigado a analisar muitos programas com muita velocidade. Um trabalho industrial mesmo, porque chegavam vários roteiros e eu falava assim, tinha que emitir um parecer sobre eles, né, para o diretor. E eu fiquei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Ao mesmo tempo, eu estava no sensacionalista, tendo que produzir 500 notícias de comédia por dia. Eu falei, cara, como é que eu vou conciliar isso tudo? Eu comecei a ver, né, baseado em cursos que eu já tinha feito, de comédia, né, estudado de roteiro e tal, que muitas coisas, né, no final, convergiam nas mesmas coisas. Toda cena de comédia tinha que ter tais elementos, né, toda cena engraçada tinha certas mecânicas. E eu fiquei observando isso e pensando, cara, existe uma parte aí que vai além do subjetivo. Porque o humor tem um lado subjetivo, né, que é o intangível, né? O cara é engraçado. Não vou ensinar você a ser engraçado. O cara que é engraçado do nada, assim, isso é intangível. Eu vou ensinar você a fazer humor, a fazer comédia, ainda que você não seja engraçado. Então, isso que é o diferencial. E aí eu desenvolvi um método baseado no que eu tinha aprendido nos meus cursos de pedagogia. Foi o grande diferencial. Eu não teria chegado nesse método de comédia se não fosse a pedagogia. Por isso que eu comecei falando, sou professor, já tinha trabalhado muito com métodos de avaliação, eu trabalhei muito com educação em empresas. Educação em empresa não é uma educação muito construtivista, né? Igual de escola, por aí vai. Ela quer resultados, ela quer avaliação. Então eu trabalhava muito com métodos avaliativos. E tem um sujeito chamado Kirkpatrick, que ele tem um modelo de avaliação em níveis. Aí eu falei, cara, se eu pegar isso, né, da avaliação pedagógica, juntar com algumas coisas de comédia, eu consigo colocar níveis que são importantes para eu olhar os programas lá da Rede Globo, da programação da Globo. Aí eu comecei a ver do nível imprescindível até o nível ok, pode faltar. Né? E ali no núcleo tinha o que aqui na guilda a gente chamou de Santíssima Trindade, que é verdade, time e identificação. Para você entender, só esse núcleo fundamental, né, que eu falei de verdade, time e identificação. Verdade é justamente a verdade cênica, né? O que os seus personagens, o que você, como ator, tem que ter em cena para isso acontecer. Se você é roteirista, qual a verdade daquele texto? O timing, a gente vai ter uma aula aqui só para explicar timing,
ele pode ser dividido em dois. É o time da cena, né, que o VR fala muito bem aqui numa aula da guilda. É o time da cena, de os diálogos baterem, do tempo de resposta, e o time histórico, né, de social. Aquela piada tá velha, não tá velha, pô, ela aconteceu na hora certa. E não, isso aí é uma piada datada já, de tiozão. Então, esses times são importantes. E tem a identificação. Isso também é um dos 3 pilares. A identificação é, você reconhece aquela piada, você às vezes só de rir identificou, e só com isso tem gente que já faz piada. Mas aqui a gente não para aí. Isso é o primeiro nível. Você vai conhecer outros níveis que você vai potencializando sua piada. Tudo isso você vai aprender aqui no método de níveis da guilda. Os temas são infinitos, né? Mas é importante que você tenha um tema. E as mecânicas, que muitas vezes pode ser engraçado, mesmo você não sabendo trabalhar muito bem as mecânicas. Mas o que faz você ser um profissional é saber usá-las bem. Isso, eu fiz esse ciclo, montei e aplicava lá. Esse método que vocês estão vendo já é um método aprimorado. Porque quando eu conheci o pessoal da guilda, os professores aqui, lá no Zorra, a gente já conversava sobre esse método e a gente foi aprimorando. Por isso que ele é um método guilda e não um método cacofonias. Porque você já está pegando uma versão melhorada do que eu fazia lá na programação. Então aqui o método ele já está mais adequado, é mais fácil de trabalhar, a gente já tem vários exemplos. Quando você comprar nosso curso, você vai ver cada item desse método explicado, exemplificado, né, digerido, tudo certinho para você entender e poder gerar vários sketches, várias piadas para o seu stand-up, várias piadas para sua cena. Ou seja, ele é um método que visa racionalizar a comédia. É tirar a comédia daquela coisa assim, nossa, coisas engraçadas. Hoje eu acordei com uma ideia engraçada, tive que sonhar. Não. Você vai sentar, você vai imprimir esse método, tá? Vai ter um arquivo lá para você imprimir esses círculos, você vai andar com ele na sua carteirinha, você tirou, vai olhar e vai falar, ah, minha ideia precisa ter essa Santíssima Trindade aqui, precisa de um tema e precisa de mecânicas e ferramentas de humor. Vai estar tudo lá, cada passo estruturadinho, para você conseguir montar uma ideia dentro dessa metodologia sem que seja um grande esforço para você. Né? Entendendo isso, você vai ser capaz, isso eu garanto para você, gerar infinitas ideias. Pô, Vinícius, então isso transforma todos nós em robôs iguais. Não, porque o talento de cada um, né, o repertório de cada um vai ajudar, né, a você ter mais diferenças temáticas que outros, né, a você lidar com mais habilidade com outros, mas básico você não vai ser mais. Isso aqui é um diferencial que te torna um profissional de comédia. Todo profissional de comédia detém um método, isso é importante. E o nosso método é que a gente quer apresentar para vocês, para quê? Por considerar ele justamente o melhor, mais fácil de trabalhar e que pode gerar mais ideias. Então você vai conhecer nesse curso aqui o método da Guilda de Comediantes, um método de níveis da Guilda de Comediantes. Quando o Vinícius mostrou esse método pra gente lá no Zorra e a gente começou a usar nos sketches, a gente viu que ajudava demais, dava muito mais consistência nos textos. Aí a gente passou a usar o método não só para escrever os nossos textos, mas também para analisar os textos dos outros, né? Que a equipe era enorme, então muita gente fazia, às vezes a gente tinha que mexer algum sketch, algum texto, e a gente aprimorava através do método. E se você quiser aprender, a gente vai te ensinar. E rapidamente você vai perceber que o trabalho de escrever comédia vai se tornar muito mais fácil, mas é muito mais fácil. Agora eu vou te explicar a parte prática do curso. Ele é 100% online, você vai receber o login e uma senha, o acesso é imediato, na hora, você já pode acessar de qualquer lugar, do celular, do iPad, do computador. Esse curso está dividido em alguns módulos. Então, no primeiro módulo, a gente vai dissecar o método da guilda e os elementos da Santíssima Trindade, que o Vinícius já falou quais são: timing, verdade e identificação. Depois vamos passar por todas as ferramentas. O humor trabalha com 5 ferramentas básicas: inversão, exagero, associação, repetição e quebra de expectativa. Você vai entender como é que essas ferramentas funcionam para já começar a ter muito mais clareza de como se escreve humor. Depois a gente vai falar de sketch. Tem um passo a passo de como você cria um sketch. Nós vamos te dar dicas, ensinar alguns atalhos, a técnica do e se. Sabe o que é isso? E se em vez de um adolescente, o personagem principal do meu sketch fosse um idoso? Às vezes uma simples mudança no personagem te abre várias possibilidades que você não tinha pensado. Estava ali olhando para aquela folha em branco e não saía nada. Ó, nosso curso está muito completo. Tem um módulo de sitcom, de stand-up, um só de podcast, humor no rádio, diferenças entre personagem e humor de situação,
tem muito exercício para você fazer. Se você tiver dúvida, você pode perguntar que a gente vai responder. A vantagem de sermos 4 professores é essa. Sempre vai ter alguém disponível para bater uma bola, para trocar ideia com você. A gente acredita sempre nessa troca. Não é simplesmente jogar o conteúdo e o aluno fica lá, lê e depois fica abandonado. Não, de jeito nenhum. A gente queria deixar claro que mais do que vender curso, nós queremos formar novos profissionais. A gente quer que no futuro vocês sejam colegas de redação, né? Gente que vai dividir a mesa de criação com a gente. A ideia da guilda é descobrir talentos, lapidar alguns outros, acompanhar a evolução, o crescimento de vocês. E a gente quer receber mensagem de vocês dizendo que o seu número de stand-up está bombando, que a sua série foi aceita no streaming e que você já realizou o mesmo sonho que a gente, que é viver de comédia. Bom, agora está na hora de dizer para quem é o curso e para quem não é. Bom, o curso é para você que já escreve humor ou que quer começar a escrever. É para você que tem um número de stand-up, mas está meio cansado, né, do seu set de piadas, acha que seu set de piadas está meio previsível, quer fazer piadas mais originais. Também é para você que tem um canal no YouTube, quer escrever sketch, mas não tem muita ideia, ou precisa de muito volume de ideia e não está conseguindo. É para você que quer fazer parte de uma sala de roteiro, escrever uma série de comédia. Então, esse curso são para todos vocês. Esse curso também é indicado para quem quer usar humor em outras áreas. Por exemplo, vocês acabaram de ouvir, nós temos aqui 2 professores, né, que utilizam humor em sala de aula. Dependendo do que você faz, o humor vai ser muito útil para você. Ah, eu sou roteirista, mas eu não trabalho com humor. Esse curso é para mim? Com certeza esse curso é para você. Acho que quanto mais estilos você souber escrever, melhor. E o humor não é um dos estilos mais fáceis, né? Quer dizer, não é para quem não tem um método, né? Para quem tem um método, ele é bem mais simples. Bom, e agora a pergunta é... Bom, e para quem não é esse curso? Olha, esse curso não é para quem quer ficar famoso. Se você quer ficar famoso, não compre o nosso curso, né? A gente nunca esteve atrás de fama, a gente sempre esteve atrás de trabalhos bem remunerados, a gente sempre esteve atrás de ser reconhecido nas equipes pelas quais a gente trabalhou, né? A gente sempre esteve atrás, né, de deixar uma boa impressão e ser indicado para futuros trabalhos, e assim que a nossa carreira está seguindo. Assim, a gente não acredita em fórmula mágica. Se você acredita em fórmula mágica de humor, esse curso não é para você. Esse curso é para quem quer trabalhar, para quem gosta de trabalhar. A gente vai mostrar um método para você, mas ele só funciona se você seguir o que a gente diz. Se você colocar em prática as nossas dicas, se você seguir os nossos conselhos, o nosso acompanhamento. A gente tem certeza que você vai conseguir escrever comédia, mas você vai ter que se esforçar. Esse curso também não é um curso de atuação, mas a gente tem certeza que vai ajudar muitos atores que trabalham com comédia a ter um desempenho melhor, porque quando você começa a entender um pouco da teoria, eu acho que a prática sai muito melhor. E aí vem um pouco do que o Vinícius falou e que, assim, é uma coisa que eu escuto muito. Ah, mas eu não sou engraçado, eu não sei contar piada, esse curso não é para mim. Então preste atenção. A maioria das pessoas que trabalham com humor não sabem contar piadas. Eu já disse para vocês, eu tenho 25 anos trabalhando com humor, eu não sei contar uma piada. Na verdade, assim, para dizer que eu não sei contar uma piada, eu sei contar exatamente uma piada. E eu vou contar para vocês. Eu não devia fazer isso, porque provavelmente, quando você ouvir a piada que eu vou contar, você vai falar, pô, não é possível que esse sujeito viva de humor há 25 anos. Mas eu vivo. Eu vou contar para vocês mesmo que talvez isso não seja bom. É a seguinte, a única piada que eu sei é a seguinte. O que um pato faz com uma pata num quarto escuro? É constrangedor, mas eu vou responder. O que um pato faz com uma pata num quarto escuro? Ele manca. Essa é a única piada que só eu rio também, só eu acho graça, e é a única que eu sei contar. Você veja, você vai ouvir essa piada e falar, bom, realmente, se ele consegue viver de humor contando só essa piada, só sabendo contar essa piada, eu também consigo. Porque é muito diferente você ser uma pessoa engraçada naturalmente e você saber trabalhar com humor, né? Outra coisa que eu recebo muito é sempre tem um amigo que me manda uma mensagem, que me liga e fala assim, cara, eu conheci uma pessoa, você tem que conhecer. Cara, ele abre a boca e você começa a rir. Ele é muito engraçado, ele tem que trabalhar com você. Eu já recebi milhares de mensagens dessas de pessoas que têm que trabalhar com você. Aí uma vez era um amigo muito próximo, assim, eu confiei na indicação dele, falei, cara, tá bom, vou chamar esse cara, é muito engraçado, né? Ele dizia que era muito engraçado, eu vou chamar. E aí chamei, era um trabalho pequeno, ia fazer comigo, assim, tava meio que sob a minha supervisão, então não tinha muito problema. E cara, não rolou. Ele não conseguia, eu tentei dar alguns toques e não funcionou, ficou muito ruim. E assim,
eu não duvido que essa pessoa seja de fato engraçada. Eu não duvido que ele, né, numa roda de amigos, num bar, conte piadas de maneira super, né, que vai cativando as pessoas vão rindo, vão achando, né, interessante. Pô, cara engraçado, olha como é que ele fala, olha o jeito dele de contar. Eu não duvido que ele seja uma pessoa engraçada, mas é muito diferente em trabalhar com humor. Porque a gente não vai te ensinar a contar piada. A gente vai te ensinar a fazer piada. E isso é muito diferente. Então, se você não é um cara engraçado, assim como eu, fica tranquilo, esse curso é sim para você. Esse curso aqui tem um grande diferencial, né? A gente falou muitos diferenciais aí da parte teórica da comédia, mas ele tem também um diferencial pedagógico. Ele tem um comprometimento com o ensino. Provavelmente você já fez outros cursos, né, na internet, outros cursos de comédia, às vezes de roteiro, e você já parou para se perguntar alguma vez assim, por que essas pessoas estão aptas a ensinar? Eles são professores? Eles tiveram alguma formação pedagógica? Eles sabem fazer um plano de aula? Eles sabem fazer um projeto pedagógico? Eles entendem o que é isso? Provavelmente não. O nosso curso aqui tem 2 professores. Eu que tenho 2 pós em pedagogia e um professor doutor. Então, assim, é um curso que ele é preocupado também com o aprendizado. Aqui a gente não tem interesse algum em pegar textos de Wikipédia e jogar em vocês. Aqui a gente não tem uma preocupação só com o conteúdo. A gente tem preocupação também com a metodologia. Então aqui a gente dialoga com pedagogos, com pedagogias, para que você aprenda de forma mais rápida, mais eficaz e mais crítica também. Que você consiga aplicar esse conteúdo à sua realidade. Então aqui a gente vai diferenciar, inclusive, aprendizados. Se você é um roteirista, se você é um comediante de stand-up, se você é um curioso por comédia, isso vai ser levado em consideração aqui. Ué, mas como isso? Porque o nosso curso, ele não é só vídeo gravado e exposto para você. Primeiro que os nossos vídeos, né, já não são só. Eles têm uma alta qualidade de conteúdo, eles têm um debate crítico, às vezes são mais de um professor por vídeo. Além disso, você pode interagir com a gente ao final de cada vídeo. Além de tudo, além das aulas gravadas, são mais 12 aulas com a turma ao vivo numa live. Então você vai poder tirar sua dúvida, fazer perguntas de forma síncrona. Então aqui a gente tem aulas assíncronas, que são aquelas que estão sempre disponíveis, e aulas síncronas. O que é isso? Que o professor vai estar sempre ao mesmo tempo com você. Garanto para você a qualidade desse curso, porque uma das minhas pós em educação é em educação à distância. Ou seja, eu sou pós-graduado em educação à distância. Então, garanto para você que esse curso vai ter uma qualidade que os outros não têm no que tange a educação à distância. Tá? E outra pós minha é educação corporativa. Ou seja, eu trabalhei muito tempo com educação de adultos. Sendo que meus clientes, para vocês terem ideia, foram Vale, Fetransport, Petrobras, Natura. Ou seja, trabalhei em todas essas empresas formando educadores. E agora é a hora de formar humoristas. Então, uma coisa que eu garanto para vocês é que existe um plano pedagógico para vocês aqui nesse curso. E aí, como eu sou educador, uma habilidade que eu tive, uma inteligência que eu tive aqui foi o quê? Me cercar das melhores pessoas que sabem comédia. Então, minha grande contribuição aqui é pedagógica, mas eu não tenho 25 anos de experiência de comédia, né? Então, para isso vem o Ricardo VR, veio o Fernando Aragão. Eu não escrevi para o POF, né? Eu não tenho um doutorado, né? Para isso veio o André Bolsinhas. Então, eu estou organizando aqui pedagogicamente, mas o conteúdo é o melhor porque tem os meus colegas de curso. E é isso que você vai ter contato aqui nesse curso da Guilda de Comediantes, coisa que nenhum outro curso tem. Além da gente ensinar um método, a gente tem também uma metodologia de ensino. Bom, quanto vale esse curso? Só para vocês terem uma ideia, em 2017, 2018, a Guilda deu esse curso, eu ainda não dava esse curso, eles, enfim, eram pessoas mais tristes ainda. O curso eram 8 aulas, 2 meses de aula, era um encontro por semana e custava em torno de R$ 1.500 por 8 aulas. Hoje em dia, né, onde você encontra muitos cursos online, a média são 4 aulas por R$ 500. É isso que você encontra no mercado. Alguns são mais caros do que isso, outros mais baratos, mas pouco mais baratos. Eles giram em torno desse preço. O nosso, se você comparar com esses dois valores, nós temos já 20 aulas gravadas, serão mais de 20 aulas, porque o nosso curso é um curso vivo. A gente não gravou
deixou na internet que você vai acessar e no máximo olhar suas perguntas. Não. À medida que a gente sentir necessidade, a gente vai gravar novas aulas. À medida dos nossos encontros ao vivo, que o Vinícius comentou, se a gente sentir necessidade de fazer mais aulas sobre sketch, sobre diálogo, sobre a importância do conflito, sobre sitcom, a gente vai gravar mais. Então, uma coisa não só tem o complemento das aulas ao vivo, mas a gente com certeza vai complementar esse curso com outras aulas na medida que você necessitar, que a gente perceber que está faltando. Então, você já começa com 20 aulas gravadas, mais as 12 aulas ao vivo. E essas aulas ao vivo, elas são um acompanhamento. E isso você não encontra em lugar nenhum, né? Todos os cursos são 4 aulas e acabou. A gente está se propondo a acompanhar você por 1 ano com aulas ao vivo, mas 2 anos de acesso às aulas, onde a gente vai responder as suas dúvidas. Então, assim, esse acompanhamento, eu não sei quanto vale, porque simplesmente você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Você teria que achar alguém que fizesse uma mentoria particular para você, e isso, enfim, não sei nem dizer quanto custaria isso, mas certamente seria muito caro. Pensando a partir dessas bases, você pode imaginar que esse curso valeria facilmente mais de R$2.000, se você comparar com o que você encontra no mercado. No entanto, não é isso que você vai pagar pelo nosso curso hoje. Como a gente está lançando o curso agora e a gente quer alcançar o maior número de pessoas para mostrar que o nosso método ele pode ajudar humoristas de vários setores, de várias áreas, do stand-up, do sitcom, do sketch. Enfim, a gente quer de fato mostrar que a gente pode ajudar muita gente. A gente começou com o valor de R$600. Ou seja, agora, nesse momento de lançamento do curso, que a gente não sabe quanto vai durar, a gente está vendendo ele por R$600. Bom, se você pegar os R$600 por 2 anos, que é o tempo que você tem acesso a esse curso, e dividir por esse tempo, é o equivalente a R$25 por mês ou 80 centavos por dia, segundo o VR, que é o nosso matemático aqui da guilda. E com certeza o investimento de 80 centavos por dia é muito pequeno pro resultado que ele pode trazer, que é mudar de profissão, ir para uma profissão, fazer uma coisa que você gosta, ser bem remunerado por isso, ou então ter um outro trabalho como eu faço, né? Eu sou o único da guilda que vivo de 2 coisas, seja de comédia e de dar aula, porque eu ainda dou aula e gosto muito de fazer as 2 coisas. Eu acho que o investimento de 80 centavos para você ter essa opção é um valor muito baixo, que com certeza vai valer muito a pena. Se você ainda está na dúvida, a gente vai oferecer alguns bônus para os 50 primeiros compradores do curso. O primeiro bônus é um acompanhamento bem próximo de algum produto que você queira desenvolver. Então, se você é um comediante de stand-up e quer que a gente te ajude num set de 15 minutos, a gente vai trabalhar esse set com você passo a passo. Não é pedir para você fazer e depois fazer comentários. A gente vai construir um novo set a partir das suas ideias, mas te ajudar a fazer um set que você considere ideal. Se você é um roteirista que tem sonho de fazer um sitcom, a gente vai te ajudar no projeto de sitcom. Vai te ensinar o passo a passo de fazer um projeto e vai atuar nesse projeto do seu lado até ele ficar de um jeito que você ache satisfatório. Se o seu sonho é produzir sketch, seja sketch para um canal do YouTube, seja para tentar entrar num programa, vender sketch para o Porta dos Fundos ou tentar entrar em algum programa de televisão, a gente também vai te ajudar a produzir 3 sketches que sejam, enfim, o melhor possível a partir das suas ideias, vai te ajudar a construir as melhores ideias, achar os melhores caminhos para as suas ideias, prestar atenção no diálogo, te ajudar no desenvolvimento do sketch. Ou seja, os 50 primeiros vão ter o nosso acompanhamento como se o seu projeto fosse nosso. Pode ser um projeto de podcast, enfim, um projeto que você quiser dentro da área de humor, e a gente vai fazer como se nós fôssemos parceiros de você nesse projeto. Seja no stand-up, seja no podcast, seja no sketch, qualquer que for o projeto. Então, os 50 primeiros vão ter esse acompanhamento nosso até o resultado final. Isso, no fundo, é mais do que um acompanhamento, né? Isso é uma mentoria individual. E lembra que nós somos 4 autores. Então, dependendo do tipo de projeto que você fizer, você vai ter um acompanhamento
de um de nós que se identifica mais com a sua ideia. Então, se você for fazer um podcast, muito provavelmente vai ser o Caco. Se você, de repente, vai fazer sketch, o VR, enfim, pode te ajudar. Ou às vezes não, porque de repente seu tema tem mais a ver com coisas que me interessam, ou o Aragão, enfim, a gente vai escolher a pessoa indicada para te ajudar e nós 4 vamos estar por detrás dessa ajuda. O segundo bônus é um bônus em especial para quem se interessa por stand-up, mas principalmente para quem faz stand-up. Eu, durante alguns anos, dei um curso de história do stand-up. Eu pegava os grandes comediantes que revolucionaram o stand-up e buscava o que no ato, no material, no show desses caras pode ajudar uma pessoa hoje a montar o seu set ou a melhorar o seu set. Eu peguei esse curso, gravei ele, melhorei, destaquei as coisas que são úteis de fato para o comediante de stand-up e o Vinícius ainda vai complementar esse curso falando da mecânica do stand-up mesmo, ou seja, pegando as transformações, pegando esses grandes comediantes e fazendo comentários sobre de fato a mecânica do curso, o que vai torná-lo mais útil ainda no seu set ou vai tornar a coisa mais completa para quem se interessa pelo assunto. Eu, quando dava esse curso, eu cobrava mais ou menos R$400 por esse curso. Agora, o curso está maior, porque ainda tem a parte do Vinícius, e ele vai para você de graça. Se você for um dos 50 primeiros, você leva esse curso totalmente de graça. E o terceiro bônus é um e-book que mostra o passo a passo para construir um projeto de filme ou de sitcom para apresentar numa produtora ou para apresentar numa plataforma. Se você tem uma ideia e quer desenvolver e quer apresentar, a gente pesquisou, não só, a gente tem uma larga experiência, a gente já apresentou dezenas de projetos juntos, separados com outras pessoas, já tivemos projetos recusados, já tivemos projetos aprovados, mas para esse e-book eu conversei com pessoas de produção, de produtoras, conversei com analistas de projeto e fui descobrir o que se espera de um bom projeto de sitcom ou de filme, de qualquer coisa, mas no caso nós aqui trabalhamos com humor, então eu fiz todo o e-book voltado para humor, então dando exemplos de humor, dando exemplos de filmes, exemplos de sitcom, para você poder entender com qual tipo você se relaciona. Então, eu mostro todas as etapas de um projeto e mostro como realizar cada etapa do projeto. E se você é um dos 50 primeiros e quiser desenvolver um projeto, você ainda vai ter a nossa ajuda quase individual no seu caso. Então, retomando, os 50 primeiros que comprarem vão ter 3 bônus, né? Esse acompanhamento individual do produto que você escolher, o curso de stand-up, de grandes revoluções do stand-up e como isso pode ajudar no seu set, e um e-book contando os 7 passos de um projeto bem sucedido. E esses bônus todos juntos valem pelo menos R$1.400. Mas, se você comprar o curso agora, você vai levar todos eles de graça. Se você ainda está na dúvida se o curso é para você precisa saber que você tem 7 dias de garantia. Você pode comprar o curso, entrar lá, dar uma olhada nas aulas, ver o material, ver a diversidade do material, dos vídeos. E se você achar que não é para você, que não é o seu momento, que você não está na hora, não quer, enfim, investir numa nova profissão ou no aprimoramento da sua carreira de humorista, tudo bem, você manda um e-mail pra gente, não precisa explicar, não precisa inventar mentira, é só dizer, olha, quero meu dinheiro de volta. Dentro de 7 dias, você manda um e-mail e a gente devolve o seu dinheiro inteiro, sem chateação, sem problema nenhum. Bom, você acabou de ver todos os bônus, né, para os 50 primeiros. Então, se eu fosse você, não perdia tempo, pega o seu cartão de crédito, compra logo, porque esse bônus para os 50 primeiros, ele realmente tem um valor que não dá para estimar, assim como o Bolsinhas falou. A gente está chegando ao fim desse vídeo. Eu queria reiterar o que a gente disse. A gente tem certeza absoluta que esse curso é para você que já trabalha com humor, ou para você que quer se aperfeiçoar, para você que quer descobrir os atalhos. A gente vai te ensinar um método, a gente vai te ensinar um caminho, a gente vai te dar as ferramentas para escrever. E se você não gostar, você se lembra. Você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta. Você vai dar uma olhada nas aulas, vai dar uma olhada no nosso material. Se você achar que não é nada disso que eu imaginei, não tem problema. Problema nenhum, a gente devolve seu dinheiro.
Esse curso podia facilmente ser vendido, né, por R$2.000, mas a gente está vendendo por R$600, né, que é um preço especial de lançamento exatamente para isso, para a gente formar os primeiros alunos, para a gente receber o seu depoimento dizendo o quanto a gente te ajudou. Então, a gente está chegando ao final, queria dizer para você, clica agora no botão, não deixe de comprar, a gente espera muito estar com vocês, lembrando que todo mês a gente vai ter uma aula ao vivo, então são muitos encontros, muitas dúvidas que a gente vai tirar e a gente espera muito que você seja nosso aluno e que você possa muito dizer para outras pessoas que a gente te ajudou demais. Muito obrigado pela paciência, por ter ficado com a gente até o final. E se por acaso ficou alguma dúvida, alguma parte que você não entendeu muito bem, é só seguir a gente no Instagram, @guilda.comediante, que a gente vai tirar qualquer dúvida que você tenha. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê.